Boa tarde. Eu vou gravar aqui então uma live sobre a culpa, tentar desenvolver um pouco essa ideia da culpa, que é uma coisa importantíssima de se entender. Lendo aqui um dos materiais aqui dos 12 Passos, é a doença da adicção. O que nos faz adictos é a doença da adicção. Não são as drogas, nem o nosso comportamento, mas sim a nossa doença. Existe alguma coisa em nós que nos torna incapazes de controlar o uso de drogas. Essa mesma coisa nos torna propensos à obsessão e à compulsão em outras áreas de nossa vida. Se a doença não são as coisas que foram feitas na época da ativa, do uso de substâncias alteradoras, então, quando se fala das histórias de efeitos colaterais de ativa, não se está falando da adicção. Se eu não sou adicto pelos meus comportamentos, eu não sou adicto por causa do uso de substâncias, então eu sou adicto por causa de uma maneira de pensar intensamente obsessiva. E essa maneira obsessiva de pensar, ela é obsessiva por tudo aquilo que se gosta. Gostou, dançou. Se a coisa for nociva, por exemplo, droga. Usou droga, gostou, dançou. Assumiu um compromisso para o resto da vida, onde você vai provavelmente morrer prematuramente ou enlouquecer antes disso acontecer. Então, onde é que entra a culpa nisso? Historicamente, a maioria de nós somos ensinados a fazer direito e tudo que é errado a gente vai para o inferno, está cometendo pecado. Então, na primeira etapa da existência de cada um, somos influenciados profundamente por estados de erro e acerto. Quando acerta, muito bom, Papai do Céu vai te premiar. E quando erra, você cometeu pecado. E com essa estrutura histórica, na construção da vida de cada um de nós aprendemos a nos sentir intensamente culpados quando não fazemos o certo. E o que é o certo? O certo é aquilo que a sociedade à nossa volta, dos mais velhos, julgam que é o certo. Tem aquilo no seu aprendizado de vida, tem aquilo na sua história. Então, toda pessoa que não fizer de acordo com aquilo que a sociedade, enquanto um todo, achar que é certo, ela errou. E todo erro, ou a maioria dos erros, podem ser acondicionados dentro da história de cada um como pecado. E o pecador tem como destino o castigo e a morte. Então, todo adicto que tem essa fatalidade, essa doença, ele vai construir nos seus primeiros anos, antes do uso, ele vai construir insatisfações, e ele vai construir culpas, ele vai construir estados de pecado que, em maior ou menor grau, todos os seres humanos constroem. Por quê? Porque são humanos. Pecado é uma coisa humana, errar é uma coisa humana. E aí todo mundo, enquanto humano, erra. E crescendo com esse aprendizado, com essa maneira de sentir, de ver a vida, crescendo de uma forma culpada, intensamente culpada, arrependida, eu vou me locupletar e buscar
prazer. A vida precisa me dar prazer, porque o viver produz muita dificuldade e ou insatisfações. Na medida em que eu me aprofundo na insatisfação, principalmente nos anos de pré-adolescência e depois adolescência, eu vou construindo uma busca de encontrar meu melhor estado, e se porventura tiver uma oportunidade de usar algum tipo de substância e me apaixonar à primeira vista por ela, fatalmente eu vou repetir. Tudo que nós gostamos, nós tendemos a repetir, a fazer de novo. E na medida em que isso vai sendo repetido e a pessoa consegue achar dentro daquela maneira de viver drogada uma fuga da realidade e alguns estados momentâneos e temporários de prazer que acabam lhe custando muito caro. Uma parte dessas pessoas, adictos que querem buscar saída para esse estado de coisas, para esse estado já de sofrimento nas fases mais aprofundadas no uso de substâncias alteradoras, ela encontra meios que o mundo oferece para poder ficar limpa. Não estamos falando de recuperar-se, estamos falando de se manter limpo. E para se manter limpo, há remédios, há tratamentos com internações, sem internações, há terapias, há N formas de ajudar um dependente a construir dias de abstinência e longe das substâncias que estavam lhe causando muito sofrimento, apesar dele estar num grau profundo já de dependência. O tempo da festa já havia se acabado. E aí entrou-se no tempo do pagamento, onde a própria droga que ele usou ao longo dos anos vai chegar para ele e dizer assim: você gostou? Gostei, então passa no caixa e paga tudo que eu lhe dei. E aí ele vai passar no caixa da psiquiatria, no caixa de uma cela de cadeia, no caixa da dor, do abandono de pessoas que ele amava, no caixa da solidão intensa e sofrida, mesmo limpo, e vai purgar a culpa de ter jogado a sua vida naquela miséria, a culpa de ter sido o único responsável por aquele estado de abandono e miséria. Ocorre que há meios para poder se recuperar. Um dos famosos meios de recuperação é trabalhar os 12 passos. Trabalhar os 12 passos, que é uma dinâmica restauradora e cirúrgica e que entra na vida de um adicto que já não está usando mais substâncias e conseguem trazê-lo para um estado de alguma felicidade e satisfação de viver, apesar da vida, apesar do que sobrou dele. Ocorre que nesse processo de recuperação, historicamente ele ter aprendido que a vida era uma questão de fazer certo as coisas e como muitas delas ele não conseguiu, ele vai naturalmente e automaticamente se sentir culpado por não ter agido assim. E vai bater no peito, e meia culpa o tempo todo. E afinal, um dependente de substâncias que entregou sua vida, longos anos da sua vida, ou alguns anos da sua vida, no nada, numa vida improdutiva, estática, parada, imóvel,
é culpado por ter feito isso? Em última análise, um adicto, ele é culpado pela sua própria adicção? Não, não é. Ele é o quê? Ele é responsável pela sua própria recuperação. Não há culpa. Não há culpa, porque existem fatores na sua maneira de viver que foram historicamente ou encaminhando ou atraindo para o uso de substância, de maneira que foi impossível, praticamente impossível, evitar de cair nessa armadilha. Muitos tiveram famílias fantásticas, extremamente amorosas, e nem por isso conseguiram escapar dessa sina, desse destino deplorável que foi o aprofundamento numa vida de miséria nas drogas. Muito bem. Esse sujeito é culpado, ele pode ser considerado um culpado pela vida dele? Não, de maneira alguma. Como que ele então convive com as culpas que flutuam como espuma no mar dos seus primeiros dias ou meses sem uso de droga, e olhando para trás e se sentindo extremamente culpado por muitas coisas que ele fez. Ao olhar a culpa, um adicto, se ele ficar fixamente olhando para as culpas, as chances dele ser puxado de volta para o uso são muito maiores do que ele ficar limpo, porque tem que haver uma libertação desse estado de profundo sofrimento e que já está ainda insistindo em permanecer naquela vida em que não há mais drogas. Pode haver um estado de desencanto, afinal de contas não valeu a pena ficar limpo, e muitos voltam a usar porque se sentem incapazes de atingir algum estado de paz e espiritual e tranquilidade para poder tocar a vida para frente. Culpas do passado, como são tratadas? Culpas do passado são arrumadas de maneira a se aquelas que forem possíveis voltar-se para trás e pedir perdão e pagar a conta, devolver coisas e dinheiros, devolver paz de espírito a pessoas que ainda existem e que podem ter sido extremamente prejudicadas. Na medida em que aquele que tenta buscar a sua recuperação, ele ameniza a sua relação com a culpa e com aquilo que ele possa pensar como pecado cometido na sua época de irresponsabilidade, na medida que ele ameniza esse estado, alguma paz espiritual começa a surgir e dá esperança para que ele possa continuar. Afinal de contas, aquilo que as pessoas eram, com aquilo que as pessoas eram, em tempos de doença, só podiam fazer o que fizeram: agressões e proporcionar sofrimentos constantes a pessoas que só tinham o vínculo sanguíneo ou de parentes com aquele que dependeu ativamente de substância. Então não havia como agir diferente, porque o estado de consciência, a pobre percepção de mundo e de existência era tão miserável, tão pequena, tão incapaz, que só era possível fazer o que foi feito. É claro que depois de uma vida sem drogas, se a pessoa tiver uma relação com a vida e que for assim de agressividade ou de produção de culpas, ela não está no caminho do sucesso, no sentido de conquistar alguma paz espiritual para a sua existência. Então, se
caminharmos na culpa, no sentimento de culpa, fatalmente seríamos capturados pelas religiões. Não critico como mal ou bem, mas é que para muitos adictos a religião não funcionou. As religiões não foram capazes de alcançá-los na distância em que eles se colocaram na normalidade da vida. Então, a recuperação se dê em qualquer lugar que ela se der, em qualquer terreno, em qualquer abordagem, ela não pode conter naquela alma, naquele sujeito que quer viver uma vida plena espiritual, ela não pode estar naquela vida porque a culpa é como uma amarra que segura nosso pé amarrado em estados de inferno e sofrimento. Sem as drogas não há mais necessidade disso, e sem as drogas é a única chance e que um dependente tem de alçar a níveis de consciência e de paz com o mundo que o cerca, nunca antes possíveis de alcançar. Ninguém se torna adicto porque é ruim. As pessoas são o que são e o que podem ser. Cada pessoa é produto do seu próprio meio. Cada pessoa é produto das suas próprias relações. Cada pessoa é construída pelo ambiente que a cerca. Temos uma influência profundamente grande na nossa construção. Então, ninguém é ruim por si. As pessoas têm os males que elas adquiriram da sua existência no seu processo de crescimento ao longo da vida. É isso. Hoje é sábado e eu queria lembrar a todos que hoje, sábado, às 19h30, de 19h30 às 21 horas, tem uma reunião de estudos no Zelo, Z-E-L-L-O, no canal Estudo de Passos Ação. É só entrar lá. Coordenada pelo Bruno Kellerman e moderada pelo Picaldo, lá do Nordeste. E serão bem-vindos todos que tiverem interesse nisso. Outra coisa é essa live, como todas as outras, ela vai lá para o canal do YouTube Sergio.Murilo. Divulguem esse canal, onde estão todas as lives já gravadas até aqui e que têm sido úteis para pessoas que possam precisar de alguma orientação. É isso. Compartilhem essa conta, Sergio.Murilo, e inscrevam-se lá. É isso. Um bom fim de tarde, um bom fim de semana a todos e muito obrigado.